Eu sou Eliane D'Ameto, especialista em relacionamento amoroso, e neste vídeo eu irei abordar um assunto de extrema importância, que é o relacionamento abusivo. Como identificar uma relação abusiva e também como se livrar de um companheiro abusivo. Se você não está inscrita ainda no meu canal, bora se inscrever clicando aqui embaixo e acionando o sininho para que você possa receber a notificação quando cair um vídeo novo aqui na área, tá bom? Gente, esse é um assunto muito grave, é um assunto que está muito em alta. As mulheres começaram a ter mais coragem, começaram a compreender, né, o que é um relacionamento abusivo, começaram a denunciar e a se livrar com mais frequência desse tipo de relação. Mas muitas mulheres, infelizmente, ainda vivem um relacionamento abusivo sem entender que está no relacionamento abusivo, porque a relação abusiva não tem a ver apenas com agressão física, que é muito mais fácil de identificar, né? Fisicamente, às vezes você vê que a pessoa apanha, vê roxo e as pessoas conseguem entender, mas nós estamos falando aqui também do abuso psicológico, que é aquele um pouco mais difícil das pessoas ao redor identificar e também da própria pessoa compreender que ela sofre abuso psicológico dentro da relação. E por que isso acontece, Eliane? Porque muitas vezes até o casal entende que viver dessa maneira é natural, é normal. As referências, as experiências que ela teve lá na infância ou ele teve lá na infância são disfuncionais e eram abusivas. Papai e mamãe se tratavam de uma maneira abusiva, o pai era excessivamente, às vezes, controlador e ciumento, manipulava a mãe, chamava a mãe muitas vezes de louca, né? Sempre ali diminuindo a pessoa, manipulando realmente a pessoa. E aí esse homem, esse menino cresce acreditando que tratar uma mulher assim seja normal. E a outra cresceu vendo essa dinâmica disfuncional também, a mulher, ela cresce entendendo que é natural o homem ser o macho da casa nesse sentido pejorativo, né? O macho, aquele que controla, aquele que manda, e a mulher é submissa, aquela que obedece. Então tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, né? Quando nós vemos uma situação dessa, mas é mulher de malandro, mas ela não sai dessa situação porque não quer. Por trás de um relacionamento abusivo existe uma dinâmica emocional, de vícios emocionais, de paradigma, de crença. Então o julgamento ele é leviano da nossa parte, porque só, né, saber o que acontece entre quatro paredes e por que a pessoa não consegue se livrar é outros 500. Às vezes precisa realmente de ajuda psicológica, de ajuda de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, enfim. Aí o que acontece? Quais são os sinais de um abuso psicológico? São vários, gente. São às vezes coisas tão pequenas, disfarçadas de uma brincadeira inocente, mas que é um sinal de que o outro está fazendo aquilo para diminuir, para manipular, para controlar. Então, o ciúmes excessivo, o controle também excessivo, brincadeiras onde a pessoa humilha com frequência a outra, controle do que vai vestir, que vai usar, às vezes a maneira de falar, né? Eu te amo, mas sempre tem um mas, diminuindo a pessoa. O abusador, ele tem a característica de minar a autoestima da pessoa. E ele faz isso apontando os defeitos com muita frequência. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela é muito mais fácil, talvez, de ser manipulada, porque ela é muito mais insegura, tem muito mais medo de expor o que pensa, o que sente, de defender a sua opinião. Outra característica do manipulador é o controle, às vezes, familiar, impede que você saia, impede que você conviva com outras pessoas, inclusive os seus parentes. Proíbe de falar ao telefone com uma amiga, por exemplo. Que mais? Faz aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas na frente dos outros, sempre humilhando, sempre controlando. Esses são alguns indícios de um relacionamento abusivo. Eliane, como eu faço para saber se o meu é abusivo?
Olhe, ouça tudo isso que eu estou dizendo, né, e pontue quais dessas situações acontecem na sua casa, no seu relacionamento com frequência. E o quanto você se sente com relação a isso que acontece. Aí você já vai ter uma ideia se você está sendo abusada emocionalmente. Não é também uma coisinha isolada, então tem que tomar cuidado. Ah, ele tá abusando de mim. Tem que tomar cuidado, gente. São várias coisinhas, 3, 4, que acontecem com frequência, que podem aí levar a deduzir que você tem um relacionamento abusivo. Eliane, e agora? Eu identifiquei que eu tenho. O que que eu faço? O outro ponto-chave aqui, gente, é trabalhar o autoconhecimento. É você começar teve a clareza de que está no relacionamento abusivo, primeira coisa, se você puder, porque, gente, a grande maioria tem vergonha, às vezes, de pedir ajuda, medo de julgamento, né, do que vão falar, vão me achar uma mulher fraca, vão achar que eu permiti, que eu aceitei, que eu sou mulher de malandra, como muitos falam, e às vezes faz com que ela continue, às vezes tem a parte religiosa, né, o medo do que a família vai pensar, não pode se separar, tem educação dos filhos, parte financeira, são N coisas ali que às vezes faz com que a pessoa se mantenha nessa relação. Bom, mas você identificou, se você puder, peça ajuda de um profissional, porque o profissional está apto a te ajudar emocionalmente. Porque atrás, como eu falei, de um relacionamento abusivo, existem alguns vícios, né, que te manteve atrelado a este homem, a esta relação. Então é muito importante entender essa dinâmica e conseguir resolver isso. Então o autoconhecimento vai trazer um despertar da sua consciência, vai fazer com que você olhe para aquela situação de uma maneira diferente, comece a enxergar realmente por outros ângulos. Faz também com que você consiga resgatar os teus recursos internos, que serão imprescindíveis para você seguir em frente, como coragem, senso de capacidade, a sua fé, né, a tua disposição. Vai melhorar a tua autoestima. Uma pessoa com alta autoestima é uma pessoa que consegue se defender, é uma pessoa que consegue impor a sua vontade, defender a sua opinião, é uma pessoa muito mais corajosa. Por mais que a situação às vezes esteja ruim, se ela precisar terminar uma relação, quando ela se sente ali capaz, se sente poderosa, se sente confiante, fica muito mais fácil ela dar esse passo tão importante, porque ela vai se colocar em primeiro lugar a partir dali. Ela não vai permitir mais que algumas situações aconteçam, porque agora ela entende que ela estava sendo abusada. Então, o autoconhecimento, gente, é importantíssimo para você olhar para tudo isso por outro ângulo e ter coragem, né? Elementos, na verdade, para você seguir em frente e conseguir resolver essa situação. Então, procura ajuda de um profissional, comece a trabalhar o seu autoconhecimento, resgata os seus recursos internos, melhora a sua autoestima e, mais um ponto importante, tenha uma visão do que você deseja para sua vida. Isso vai te ajudar a te manter focada e motivada para trazer as mudanças que você precisa. Então, defina o que você deseja estar, como você deseja estar, o que você deseja dessa relação para daqui 3, 4, 5 anos. E compreenda se essa pessoa com quem você divide a vida terá condições de dar isso que você busca. Porque às vezes tem o abusador patológico, que esse quase não tem solução, gente, é muito difícil. Mas tem aquele, como eu disse no começo, que tem aquela vivência, experiência negativa, né, que tem a ideia errada de relacionamento amoroso e que pode, com ajuda profissional, trabalhar isso e conseguir trazer mudanças. Pode não mudar totalmente, mas às vezes essas mudanças são tão importantes que acaba trazendo harmonia para a relação. Mas o outro precisa estar disposto. Senão, gente, acontece que ele não vai querer. Para ele talvez seja besteira, você tá cheio de frescura, eu não tô abusando coisa nenhuma, porque ele não consegue às vezes enxergar isso que precisa ser enxergado, ok? Gente, existem homens que são abusados também. Nós estamos falando de mulher porque a estatística, infelizmente, é que a grande maioria dos homens são abusadores, mas tem muito homem também que é abusado dentro de casa, então vale também para você isso que eu estou dizendo, tá bom? De resto, é o que eu falei, é ter coragem de botar um ponto final, porque muitas vezes essa relação terá que ser
terá que terminar, né? A decisão às vezes não é muito fácil porque envolve outras coisas, mas se não tiver isso, a contribuição, a vontade do outro em trazer mudanças, muito provavelmente você tenha que realmente colocar um ponto final e seguir a sua vida em frente e buscar o que você deseja viver de um relacionamento, que é leveza, cumplicidade, respeito, dignidade, harmonia, alegria e prosperidade, dentre outras coisas, ok? Então espero que você tenha a coragem de seguir em frente e seja feliz. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa eu falar mais uma vez, deixa aqui o seu joinha, o seu like, também se inscreva, pode compartilhar com outras pessoas, porque daí o YouTube compreende que o meu conteúdo está sendo de valor e distribui para mais mulheres, então outras mulheres terão acesso também a esse vídeo. Dá uma ajudinha aí, tá bom? Espero ter ajudado, um beijo e até o próximo vídeo.